Meus amigos, está acontecendo em Brasília novamente um congresso do PT. E ontem foi noticiado pelos blogs ligados ao partido a proposta de reforma política que basicamente tem dois pontos. A primeira é o financiamento público de campanhas e a segunda é a extinção do Senado. Eu queria, antes de comentar esses dois pontos, sublinhar que tanto o Estado de São Paulo, o jornal, como a Folha de São Paulo, nada publicaram sobre esse ponto, que foi, a meu ver, a notícia mais importante de ontem. Mais importante até do que a comentada decisão do Copom de reduzir de forma surpreendente a taxa de juros. Pois bem, dessas duas propostas de reforma política, a mais relevante é aquela que propõe a extinção do Senado. E por quê? A extinção do Senado equivaleria no Brasil àquela cláusula da Constituição de Weimar que dava ao chanceler o poder de legislar por decreto. Quem é observador da cena política do Brasil sabe que na Câmara de Deputados todos os governos que se sucederam ditam o que querem. Na verdade, a Câmara de Deputados, enquanto poder legislativo, é uma paródia. Quem legisla mesmo é o Executivo, seja mediante medidas provisórias, seja mediante projetos de lei de seu interesse que acabam por passar lá. Quem tem feito o filtro e que tem, de fato, apresentado uma oposição eficaz aos desmandos do Executivo tem sido o Senado Federal. Basta lembrar que foi no Senado que Lula perdeu a sua proposta de aumento ou de manutenção da CPMF. E foi o mesmo Senado, por conta dessa decisão histórica, que impediu o terceiro mandato do Lula. Então, é lá que há um poder moderador do Executivo agora nas mãos do PT. Vejam vocês o que significa não ter o Senado. Significa ter um processo legislativo equivalente ao que tem hoje na Venezuela, o que Hugo Chávez até deu férias para o poder legislativo, tal a sua inutilidade. Então, uma proposta que propõe a extinção do Senado não passa de uma tentativa de golpe de Estado. É uma refundação das instituições. É como se fosse feita uma nova Constituição. Isso é muito grave e deveria ter sido a manchete dos jornais e deveria ter sido a preocupação dos analistas políticos, todos eles preferindo ficar quietos. Agora, quando a gente entra, por exemplo, no blog da Dilma, está lá estampado em letras garrafais. Aquele blog é uma espécie de porta-voz da própria Dilma, ou da gente que a cerca de forma mais próxima. Então não dá para dizer que isso é um epifenômeno. Não é não, é para valer. E só não vai passar se as oposições somadas ao PMDB tiverem força para barrar essa má intenção do governo Lula. Muito bem. E o que dizer então do financiamento público de campanhas? Meus amigos, o financiamento público de campanhas é uma dessas coisas vergonhosas que o partido que está no governo gostaria de ter. E quais são as consequências principais de uma medida desse tipo ser aprovada? Em primeiro lugar, o link do Estado com a sociedade civil, que acaba por financiar as campanhas, se reduz. Então você vai criar uma classe política completamente autônoma em relação à sociedade civil. Essa é a primeira consequência que eu considero gravíssima. A segunda consequência é que o partido que está no governo tende a se perpetuar, porque tende a ter a maior bancada e, portanto, por qualquer critério que eu possa imaginar de divisão de verba, esse partido terá a maior parcela. Portanto, terá o maior poder de fogo nas eleições.
Isso é grave também, porque isso perpetua a estrutura de poder, impede a alternância de poder. Em terceiro, novos partidos não terão direito a essa verba, ou terão direito a uma fração minoritária ou inexpressiva. Impede a renovação política. De modo que nós poderíamos ter também um embrião de Estado totalitário legal, com a Câmara e mesmo o Senado funcionando. Vejam vocês a maldade que está, a malícia que está por trás dessa proposta de reforma política. Meus amigos, se as pessoas que têm poder, que estão atuando na cena política, não abriram os olhos e não deram basta, nós vamos ver uma ditadura legal se instalar entre nós num período muito curto de tempo. Isso é muito preocupante.